irmãos, a paz do Senhor a todos. Quem vos cumprimenta é o pastor João Batista de Lima Paiva, pastor da congregação Ebenezer, aqui do bairro Maria Eugênia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes pelo convite do nosso pastor presidente, pastor Osmar Ferreira da Cunha, responsável por esse grande trabalho das igrejas Assembleia de Deus aqui de Araguari Campo. Estamos aqui hoje para vos deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Quero agradecer a jovem irmã Fernanda, que acabou de louvar o Senhor, ali, glória a Deus, irmão Beto ali no violão. Nós estaremos cantando o louvor da harpa cristã. Eu gostaria de fazer uma leitura na palavra de Deus em Isaías capítulo de número 41 e versículo de número 10, e depois convido aos irmãos para fazermos uma oração ao Senhor. Diz a palavra de Deus na instrumentalidade do seu profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Meus irmãos que estão já nos ouvindo através do portal da Assembleia de Deus, tanto no YouTube quanto no Facebook, vamos orar ao Senhor nesse momento. Feche os teus olhos. Querido Deus, graças nós te damos, porque o Senhor tem estado conosco, a sua igreja viva, a sua igreja que confia no Senhor e que espera no Senhor. Nesse momento, muitos irmãos estão dentro do seu lar, da sua casa, participando desse momento culto. Eu quero orar por cada um deles, que a mão do Senhor esteja estendida sobre eles, abençoando, protegendo, guardando. Glória a Deus, porque o Senhor diz na sua palavra que a sua mão nos protege, a tua mão é que nos guarda. Por isso te louvamos, ó Deus, e desde já entrego a ti, meu Deus, todo o trabalho desta noite, os louvores que a ti serão entoados e a mensagem que será pregada ao coração dos teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, assuma todo o meu ser, minha palavra, assume este culto, que é para a glória do teu nome, agora e para sempre. Amém e amém, Jesus. Irmãos, eu vos convido para nós cantarmos o hino da nossa harpa cristã. O Beto já está ali, de prontidão, para cantarmos o hino 225 da harpa cristã. É costume nosso, né? É costume da igreja Assembleia de Deus, cantarmos o hino do nosso inário, os hinos da harpa cristã. Centenários, muitos desses louvores aqui, desses hinos. Vamos cantar o hino na batalha contra o mal, ser valente na batalha contra o mal. Glória a Deus. Soltou o violão? Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente, olha o alvo que é Jesus, e a vitória te conduz, oh, não deixes tua cruz, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre
valente, no Brasil, em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Aí, glória a Deus. Há um convite para você, seja valente, meu irmão. O Senhor espera uma reação de coragem nessa hora que nós estamos atravessando. Esse momento vai passar, viu? E nós precisamos deixar uma mensagem de coragem, de ânimo para o teu coração. O irmão Beto tinha pedido para nós cantar o hino 193, glória a Deus. E nós vamos adorar o Senhor, portanto, com esse hino 193, um hino conhecidíssimo de todos os irmãos. Esse hino diz: se tu minha alma a Deus suplica, né? Esse momento em que muitos estão com a alma suplicando, nós estamos na mão de Deus, nós temos certeza, nós temos confiança no Senhor, e nós vamos cantar dizendo: porque te abate, ó minha alma, confia no Senhor. Nós já temos aqui muitos irmãos entrando aqui, ó, a irmã Cátia Machado está aqui dizendo: o Senhor é a força da minha vida, glória a Deus. Muitos irmãos, uma Maria do Carmo está dizendo glória a Deus, né? Vamos interagindo com os nossos irmãos, muitos ainda devem entrar aí na live. Deus abençoe a vida dos irmãos, Deus abençoe. Momento 193, vamos louvar o Senhor. Se tu minha alma a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque venceu
os irmãos para abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 24. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 24. Nós estaremos meditando um pouquinho na palavra do Senhor e depois, no final dessa mensagem, a irmã Fernanda voltará com mais um louvor para a glória de Deus. Meus irmãos, Evangelho de São Mateus, capítulo 24, apenas o versículo de número 6. Apenas o versículo de número 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister ou necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Meus irmãos, eu quero que você grife nesta palavra que eu acabei de ler a frase: olhai, não vos assusteis. Nós estamos fazendo uma leitura dentro de um contexto bíblico chamado o Sermão Escatológico de Jesus. Este sermão que iniciou lá no capítulo 21 de São Mateus, quando você vai abrir a sua Bíblia, no capítulo 21 você vai deparar com Jesus entrando em Jerusalém. Os evangelhos sinóticos contam detalhadamente essa história, mas eu preferi escolher Mateus para nós falarmos e embasarmos essa palavra hoje. Mas esta mesma palavra você vai encontrar em Marcos capítulo 13 e você vai encontrar em Lucas no capítulo 21. No capítulo 21 de Mateus, Jesus está entrando em Jerusalém. Entrando em Jerusalém, tecnicamente falando, para um confronto com o sistema religioso daquela época. Jesus já havia predito lá no capítulos anteriores, capítulo 19, que Jesus vem descendo para Jerusalém, da Galileia para a Judéia. Jesus já vem esclarecendo aos discípulos do que está para acontecer. Jesus já vem dizendo a eles que aquela entrada em Jerusalém terminaria com o seu sacrifício e a sua morte. Parece até que os discípulos não entendiam perfeitamente o que Jesus estava lhe transmitindo. Entretanto, quando Jesus se aproxima de Jerusalém, ele pede a um dos seus discípulos que lhe traga um animal, e trouxeram a ele um jumentinho. Jesus vai entrar em Jerusalém, no capítulo 21, montado num jumento. O profeta disse que é um animal de carga. E eu fiquei pensando dentro desse contexto histórico, meditando nesse contexto histórico, e eu fiquei a meditar por que Jesus vai entrar em Jerusalém montado num jumentinho, para cumprir a profecia? Não, as profecias têm uma lógica, têm um porquê. E Jesus entra montado num jumentinho. Poderia ter montado num cavalo, numa manga larga, mas Jesus não entra montado num cavalo, porque os cavalos simbolizavam homens de guerra, imperadores. Jesus não entra em Jerusalém montado num camelo, porque era símbolo dos ricos daquela época, dos mercadores. E Jesus escolhe entrar em Jerusalém montado num jumento. Ele já sabia a reação da multidão que esperava por ele ali. Outra multidão já vinha com ele da Galileia, e Jesus escolhe o jumentinho. Se fosse nos dias de hoje, Jesus não escolheria um carro de luxo. Jesus não chega em um jatinho particular.
Jesus não chega no carro do ano, numa Ferrari, não, Jesus chega no jumentinho. O que seria o jumentinho? Eu identificaria o jumentinho hoje como um jipe, traçado nas 4 rodas, um veículo de carga, de força, mas sem aparência, porque Jesus não queria entrar em Jerusalém com aparência. Jesus entra em Jerusalém, eles trazem os ramos e aclamam Jesus como rei, perturbando toda a cidade. Lembre-se que Herodes está ali dentro da cidade de prontidão, vigiando o seu espaço político, representando o Império Romano. No templo, Caifás, Anás, os escribas e fariseus, os homens protetores da lei milenar de Moisés, protetores do grande templo de Jerusalém, o sistema religioso da época. E Jesus entra. A Bíblia não poupa palavras para descrever a reação da multidão que recebe Jesus naquela hora. A Bíblia diz que a cidade entrou em alvoroço. Imagina, irmãos, se fosse nos dias de hoje, fogo de artifício para todo lado, alarido, gente gritando para todos os lados, e de fato a Bíblia faz menção desse barulho. As multidões aclamavam Jesus dizendo: Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Jesus entra em Jerusalém e ele se dirige diretamente para o templo, vai diretamente para o templo. E quando ele chega no templo, a Bíblia faz menção de um grupo de crianças adorando ao Senhor. E as crianças cantavam louvores a Jesus, imagina. E todo esse alarido da multidão, essa manifestação das crianças, na verdade, preocupou ainda mais os escribas e os fariseus, a ponto de, dos capítulos a seguir, capítulo 22 até o capítulo 23, que você vai assistir ali nessa passagem bíblica, é um confronto de Jesus com o sistema religioso daquela época. Jesus já entra em Jerusalém, entra no templo, e ele já entra para fazer coisas terríveis ali. Ele vai fazer uma mudança, Jesus vai deixar uma palavra de confronto. Os escribas e fariseus tentaram de todos os meios, de todas as formas, pegar Jesus em alguma falha. Pelos relatos bíblicos, o que se percebe é que Jesus chega em Jerusalém numa tarde, ele vai ao templo, já deixa ali uma palavra, mas o dia termina, ele vai para Betânia, passa a noite em Betânia, uma aldeia próxima a Jerusalém. No outro dia de manhã cedo, Jesus e seus discípulos voltam a entrar em Jerusalém outra vez, e ele entra, e dessa vez ele vai trazer palavras de exortação como nunca. Jesus estava trazendo uma palavra de confronto, porque ele sabia da reação, ele sabia do que viria a seguir. E quando você chega no capítulo 24, Jesus termina o seu sermão para as multidões, para as pessoas em sua volta ali no templo, e no início do capítulo 24, nós encontramos a seguinte passagem bíblica: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. O que eu percebo aqui? Eu percebo que durante aquele tempo que Jesus passou trazendo aquela palavra, confrontando o sistema, confrontando os fariseus ali, os discípulos assistiam atônitos, os discípulos assistiam ali de forma até assustados, perplexos, mas eu imagino que no fundo do coração deles, o que eles pensavam é: Jesus vai assumir o trono de Caifás, nós vamos assumir o sistema religioso e político de Jerusalém. Dá a
entender no contexto, na reação dos discípulos, que eles esperavam exatamente por isso. E quando eles vão saindo do templo, ele chama Jesus para olhar a estrutura do templo como se dissesse: olha Jesus, isso aqui vai ser nosso. E para surpresa deles, a resposta de Jesus vem na contramão dos seus interesses. É quando no capítulo 24, versículo 4 do Evangelho de São Mateus, a resposta de Jesus é: acautelai-vos. Acautelai-vos significa seja cauteloso, vigia. Você ouve muito essas palavras hoje em dia, né? Quando os irmãos são usados por Deus, quantos pregadores, profetas, e a mensagem é: vigia, vigiai. Mas o que vem a seguir é Jesus dizendo que ninguém vos engane. E no versículo 5: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerras. Aí ele vai dizer a palavra que eu pedi a vocês para grifar: olhai, não vos assusteis. Não vos assusteis. Por quê? Porque a seguir, no versículo 7 vai dizendo assim: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e pestes, terremotos em vários lugares. Vamos lembrar que Jesus já havia saído do templo, ele já não estava mais pregando para a multidão, agora Jesus estava falando para os discípulos, os seus apóstolos mais próximos dele. Portanto, essa palavra que vem a seguir, todo esse contexto bíblico que se seguirá a partir do versículo 4 do capítulo 24, capítulo 25, até o capítulo final do capítulo 25, Jesus está direcionando as palavras dele para a sua igreja, uma mensagem para a sua igreja ao longo dos anos e da sua história, porque Jesus vai falar exatamente sobre isso. Estejam atentos, porque sinais vão começar a surgir. Jesus está falando não para uma quantidade de discípulos ali, Jesus está falando para a sua igreja ao longo da história. Essa mesma palavra que eu estou acabando de ler para vocês, os irmãos dos primeiros séculos, assim que a Bíblia foi concluída, o cânon sagrado, os irmãos passaram a ler, passaram a meditar, os irmãos do primeiro século, terceiro século, os irmãos da igreja que vieram a seguir. Quantos irmãos, quantas gerações se passaram ouvindo atentamente o sermão profético do Senhor Jesus. Aí você pode me dizer, mas ao longo da história vem acontecendo terremotos. Nós conhecemos um pouquinho da história que ficou registrada e lembramos que 40 anos, 35 anos, 40 anos depois dessa palavra, acontece um dos maiores terremotos da história, que foi o vulcão Vesúvio, quando ele entrou em erupção e destruiu toda a cidade de Pompeia. A partir dali, quantas vezes o planeta Terra presenciou doenças epidêmicas que quase ou destruiu até algumas civilizações. Nós poderíamos descrever algumas delas aqui, como a peste negra, H1N1, né, que surgiu agora há poucos anos dentro da nossa era. E ao longo da história vem sempre acontecendo essas catástrofes que deixam o mundo pasmado. A Europa foi palco de grandes destruições pandêmicas causadas por doenças. E por último, nós chegamos aos nossos dias. Chegamos ao início de janeiro de 2020. Até então, tudo parecia estar perfeito,
tudo parecia ir muito bem. O que acontecia no mundo é o que todo mundo sabia. Hoje o mundo globalizado, a guerra comercial instalada no planeta, as nações mais ricas subjugam as nações mais pobres, o livre mercado, e essa globalização enriquece o planeta. Nações cada vez mais ricas, homens de negócios ajuntando seus tesouros, pessoas de classe média nos países desenvolvidos sentem melhor politicamente nesses últimos 20 anos para cá. Não entendo muito bem de política, mas nem é necessário entender para perceber que havia uma certa estabilidade no mundo, uma certa paz. Não se ouvia falar em guerras de proporções gigantescas. A guerra que se ouvia falar era a guerra comercial. Aí, meus irmãos, no meio desse conforto aparente, de repente, nós sabemos pela história, que já começa a registrar até os dias, os momentos em que essa pandemia última chegou, no início de janeiro, o epicentro, uma cidadezinha chamada Wuhan, né? Wuhan, lá na cidade chinesa. Lá do outro lado do planeta, nós estamos do lado de cá, mas em frações de dias, aquilo que parecia ser apenas mais uma epidemia, que logo seria dominada, ocupa praticamente toda a Europa, os Estados Unidos, e chega aqui no Brasil. Enquanto nós assistíamos de longe, estava tudo muito bem, e achávamos que tudo isso ia passar, até que o Brasil entra em estado de alerta. O governo buscando já alternativa, tomando como exemplo o que já estava acontecendo em alguns países na Europa. As pessoas morrendo aos milhares. Na Itália e outros tantos países ali da Europa. Nos Estados Unidos, o último censo que eu pude ver, segunda-feira passada, quase 11 mil pessoas. Agora já deve ter aumentado esse número. Hoje, o governador do estado de São Paulo está ali numa luta tremenda com a sua equipe das secretarias de saúde, tentando impedir o avanço do coronavírus. Entra no Brasil, passando agora pelo estado do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e agora praticamente todos os estados da nossa federação tomada por esse vírus Covid-19. As pessoas terão que ir para dentro das suas casas, grandes concentrações são suspensas, tudo muda drasticamente. As ruas das cidades são esvaziadas e as pessoas são orientadas agora a permanecer dentro de casa. As igrejas tiveram que interromper suas reuniões de culto por causa do ajuntamento das pessoas, e a ordem é para que haja um distanciamento, como todos já sabem. E agora nós temos uma igreja perplexa. Nós temos milhares e milhares de irmãos que no momento estavam dentro da igreja cantando louvores a Deus. Aparentemente parece que no momento seguinte já estão dentro de casa assustados. E por que não dizer que alguns com medo, inseguros. E foi pensando nessa reação real que está nos acometendo nesse momento,
que eu fiquei ali na minha casa orando a Deus e buscando no Senhor, meu Deus, eu queria trazer uma palavra para o teu povo, esse povo que está dentro de casa. Meus irmãos, nós passamos pela Santa Ceia do Senhor agora, esse fim de semana passado. Nós tivemos que nos debruçar para levar a Santa Ceia para mais de 3.000 pessoas, só o Ministério da Assembleia de Deus. Aqui em Araguari, cerca de 2.000 pessoas, não sei bem o número, mas por aí. E nós levando Santa Ceia, os pastores se debruçaram, levando Santa Ceia na casa dos irmãos, cuidando, né, da recomendação, da higiene e tudo mais, mantendo o distanciamento, cumprindo as ordens da nossa Secretaria de Saúde do município. E por outro lado, nós como pastores, enfrentando também uma reação de pergunta, de incógnita, muitos dizendo: o que é isso, pastor? Quantos irmãozinhos chorando, agora já partindo para a terceira ou quarta semana, nem me lembro mais, chorando por saudade do culto. E nós como pastores dizendo: calma, irmão, fique aí dentro da tua casa, mantenha-te dentro da tua casa do jeito que você está, cumpra as determinações. Mas o que é isso? Os exploradores, aqueles mesmos que lá no capítulo 23 defrontava com Jesus, nós temos eles até hoje. Alguns que vão dizer para nós: mas cadê a fé? Eu pude assistir um vídeo de um pastor, não sei se eu posso nem chamar esse companheiro de pastor, porque a atitude dele não alinha com a atitude dos pastores. Mas ele faz um vídeo e no seu vídeo ele critica os pastores, dizendo que ele não fechou a igreja dele e que pastores eram esses que fechou a igreja. A minha resposta eu pude deixar lá nas redes sociais, não sei se vai chegar para ele. A minha resposta foi curta, eu só disse assim: nós nunca fechamos igreja aqui no Brasil, não. A igreja não pode ser fechada. Foi fechado templos, igreja não. Aliás, a igreja do Senhor, ela permanece tão viva quanto antes. Você quer ver a igreja do Senhor brotar em fervor? Dê um pouco de provação para ela, traga um pouco de perseguição, e você vai conhecer a igreja do Deus vivo. Aleluia. E agora, irmãos, eu buscando a palavra do Senhor, o Senhor Jesus me levou ao capítulo 24, e eu fui lendo o capítulo 24. Logo aqui no versículo 6, o Espírito Santo de Deus me chama a atenção e diz: leia outra vez. Eu li outra vez o versículo 6. Ele diz: ok, Senhor, mas o que mais tem aqui? O que está acontecendo? Qual é a reação do povo? Eu disse: medo. Como é que muitos crentes estão? Estão apavorados, estão preocupados. Aí eu li de novo as palavras de Jesus dizendo: olhai, não vos assusteis, não vos assusteis. Quando essas coisas acontecerem, não vos assusteis. Jesus não está falando para o mundo, Jesus está falando para a igreja, meu irmão. Jesus está falando para mim e para você que está me ouvindo. Não te assuste. Mas o susto, o que é o susto? Eu fui analisar o que é o susto. Os dicionários vão dizer que o susto é uma reação proveniente de uma ação. A ação que gera um susto é uma ação de surpresa, algo que acontece na sua vida momentânea, repetidamente, e você não estava esperando. Lembra quando a gente era criança, meus irmãos? Lembra? Quando a gente gostava de passar susto dos outros. E eu estou aqui olhando para uma equipe aqui de assistência que está aqui embaixo, mantendo a distância uns dos outros. Mas quando eu falo isso, o Beto já sabe lá, né, Beto? Quando eu era pequeno, gostava de dar susto, né? Passar susto dos outros.
E quando você escolhia alguém para passar um susto, Marcos, você escolhia quem para passar um susto? Alguém que estava despercebido, não é verdade? Alguém que estava despercebido. E eu lembro de histórias, né, da minha vida, quando éramos garotos, e houve uma ocasião que eu e meu irmão resolvemos passar um susto na minha irmã e uma amiga dela. Nós vimos da igreja e resolvemos passar um susto. Bom, a ação foi um susto, mas a reação foi triste, porque a minha irmã, ela desmaiou diante do susto e deu muito trabalho para nós voltar ela. E quando ela voltou, eu disse, graças a Deus, respirei. Eu disse, nunca mais vou passar susto em ninguém. Desde aquela época, quando eu vejo uma brincadeira dessa, eu chamo a atenção e digo logo, olha, não faça isso, não passe susto em ninguém. Porque o que é o susto? O que muda de um susto para outro susto? Depende da intensidade dele. Tem susto que a pessoa vai se assustar, e aquela reação ali, de momento, logo passa, de repente volta até a sorrir outra vez, mas dependendo da reação, ou seja, da ação, a reação pode ser perigosa e drástica. Uma pessoa assustada, a reação, o resultado disso depois, desse susto, pode levar uma pessoa a um estado de inércia, de paralisia mental. Há casos em que pessoas, dependendo do grau do susto que ela leva, ele pode ir a óbito. Aí Jesus está falando de susto aqui. Jesus está falando de susto. Não vos assusteis. Mas eu prestei atenção que antes dele falar em susto, Jesus fala, olhai, olhai. E eu pude me lembrar, meus irmãos, de mais uma história que eu vou estar mencionando aqui para vocês, uma história minha. Eu estava trabalhando em meados da década de 90, numa empresa ali em Uberlândia, numa empresa que faz asfalto de terraplanagens, e para fazer asfalto eles precisam da brita, aquela pedra que é extraída de uma pedra, de uma pedraria, e aí para tirar aquela pedra eles usavam dinamite. E eu fui trabalhar nessa empresa. Do local onde nós hospedávamos e nós trabalhávamos, eu era motorista, do lugar onde a gente trabalhava com os caminhões, na oficina, na cantina, ficava a cerca de 500 metros do lugar onde eles detonavam as dinamite para extrair as pedras. No meu primeiro dia de serviço ali, foi exatamente no dia em que eles estavam explodindo as dinamites. E o que eu me lembro do acontecimento daquele momento foi um momento de perplexidade, grande perplexidade. Primeiro porque alguém já havia dito para mim que aquele dia seria o dia em que eles iriam detonar as pedras. E eu, curioso, permaneci ali para aguardar, para me ver como era feito o trabalho de detonação. Quando em um dado momento o homem veio correndo lá de baixo, me disseram, aquele lá é o foguista, é ele que acende o pavio, o estupim. E quando ele chegou correndo, uma sirene começou a acionar. A voz daquela sirene significava, procure abrigo, esconda rapidamente. E foi isso que todos fizeram, todos nós nos escondemos. E em fração de alguns segundos, a detonação é uma coisa horrível. Não há como dizer que não se assusta, mesmo sendo avisado. O aviso foi, vai detonar, escondam. E mesmo assim nós nos assustamos. Mas o susto foi menor, porque o aviso já havia sido dito. O que Jesus está dizendo aqui é, olhai, não vos assusteis. Irmãos, quem veio para a casa de Deus e ouviu a palavra de Jesus, nas terça-feiras no culto ensino, aqui na sede, nas quartas-feiras, aleluia,
de ensinamento da palavra de Deus nas nossas congregações. Tenho certeza absoluta que Jesus avisou, nada vem sem Ele avisar os seus escolhidos. Quem são os escolhidos, pastor? Ora, você é filho de Deus, você é crente, batizado, você conhece a palavra, então você é um escolhido. A diferença é que existe um escolhido atento e existe um escolhido desatento. Existem aqueles que vêm para a igreja, segunda-feira está de joelho dobrado orando, pouquinho. O número dos que vinham para orar é bem pequeno. Na quarta-feira, um número menor lá nas congregações. Na terça-feira, aqui na nossa igreja sede, um número bem resumido em relação ao grande número da igreja, dos membros da nossa igreja. Mas eu repito, aqueles que vinham para a casa de Deus, vinham para ouvir Jesus falar. Jesus estava dizendo: olhai, levanta os vossos olhos, quantas profecias, quantas mensagens proféticas, meus irmãos. Jesus falou. Teve casos de irmãos que terminava a mensagem, alguns irmãos diziam: alguma coisa deve acontecer. Aqueles irmãos que antes de dormir dobram o joelho e oram ao Pai, não foram pegos de surpresa. Não foram. Tenho certeza disso. Mas tem aqueles irmãos desatentos, aqueles que estão boiando, né? Jesus está falando. Eu ouvi a palavra do nosso pastor presidente aqui no último culto de ensino. Ele falando: eu percebo, vocês acham que eu não sei? Eu sei, daqui dá para ver. Quem vem no culto não sabe o que aconteceu no culto, mas sabe tudo que passou nas redes sociais. Pessoas que vêm no culto não lembram da mensagem que foi pregada, mas lembra do que passou no filme, nas novelas, sabe tudo. Então, irmãos, agora estão dentro de casa. Existem aqueles que estão com muita saudade do culto, de voltar para a nossa comunhão, estarmos juntos. Mas esses irmãos também estão lá orando, dizendo: Jesus, obrigado por ter me avisado, obrigado porque a minha alma está em paz. Não sei quanto tempo isso vai demorar, nenhum de nós sabemos. Os governos estão atônitos, os governos estão preocupadíssimos. Não sabemos o que virá no amanhã. Uberlândia mesmo, cada dia já está aumentando o número dos mortos. Hoje ficamos sabendo que não há mais leito nas UTIs da cidade de Uberlândia. Parece que há um tempo de preocupação e de medo ainda vai perdurar por mais um tempo. E o mundo agora está de olho na igreja do Senhor. Qual é a reação do crente? Bom, o crente que vigiava, Jesus falou com ele: olhai. E ele olhou, e Jesus falou: não assusteis. Oh, glória a Deus, não assusteis. Por quê? Porque eu vou acender o pavio. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, há um monte de gente aí hoje preocupado, com medo do vírus da morte. Mas o crente que vigia, ele conhece o criador do vírus. Ele conhece o criador do vírus. Agora veja, nós temos um presidente da república pedindo para que a igreja ore, clame a Deus, aleluia. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: os cientistas estão lutando para encontrar a genética, o quadro genético do vírus, para tentar fazer uma vacina que só pode chegar daqui 6 meses, 8 meses ou mais. Quanta gente vai morrer até lá? Nas palavras entre linhas, o presidente está dizendo: clame àquele que conhece todas as coisas, vocês que é crente, pede um socorro a Deus. E hoje nós temos uma igreja, nós temos 2 igrejas hoje. Nós temos uma igreja que não está assustada porque Jesus falou com ela.
E nós temos uma igreja assustadíssima. Nós temos um monte de crente tremendo de medo, para a vergonha do contexto da igreja do Senhor Jesus. Nós temos um monte até de obreiro, dentro de casa, escondido, encolhidos, com medo. E nesta noite, eu trago uma palavra de Jesus para o teu coração. Levanta desse estado de susto que você está, crente. Fique dentro de casa, não tem problema nenhum. Nós não estamos aqui para confrontar as leis. Não, você é crente em qualquer situação, meu. Você tem um compromisso com Deus em qualquer lugar. Lembra dos irmãos primitivos? Quando o imperador resolveu aderir à religião cristã, ele assustou, lá por volta do 2º, 3º século. A igreja de Jesus estava cultuando a Deus dentro das catacumbas de Roma. Para que uma igreja seja fortalecida, não precisa estar vivendo de aparência, não precisamos de aparência, nós precisamos de uma fé viva, ativa. Saia desse estado de susto, porque agora não tem mais jeito, não tem mais jeito. As vidas que já perdemos pelo mundo afora não voltam mais. Não sabemos quantos ainda morrerão, mas nós podemos orar. Saia desse estado de susto. Eu disse agora há pouco, o susto causa uma inércia, uma paralisia. E eu quero dizer a você, meu irmão, saia dessa paralisia do susto, do medo. Pare de ficar dando ouvido às notícias, esses noticiários que têm por finalidade mais trazer pavor do que trazer esperança. Diga o que a Bíblia recomenda: eu vou pensar naquilo que me traz alegria. Você pode orar, você pode buscar ao Senhor. Saia desse estágio de susto que você está. Levante a cabeça, cante um hino de louvor ao Senhor, comece a orar, busque o Deus vivo. Tem muitos irmãos esperando que Jesus vai voltar agora. Então agora, meu pastor, eu não posso fazer mais nada a não ser botar minha vida em ordem, porque Jesus vai voltar. Meu irmão, você está muito enganado. Você precisa ler um pouco mais a palavra de Deus, sobre a égide do Espírito, a revelação do Espírito. Quando Jesus, ele vai falar todas essas palavras do contexto do capítulo 24, Jesus vai dizer: olha, vai acontecer muitas coisas no mundo da terra, muitas guerras vai acontecer. Jesus está falando para a igreja, muitos terremotos vão acontecer. É certo que muitas pandemias virão, muitas vidas se perderão, mas vocês precisam ficar atentos, porque Jesus vai dizer por 2 vezes ainda, vai dizer, olha no versículo de número 6, ele vai dizer, vou repetir mais uma vez: e ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Quando Jesus está dizendo é necessário, ele está colocando Deus no cenário, ele está dizendo, o Pai determinou que assim seja. E quando o Pai determina, é necessário que aconteça o que o Pai determinou. Mas o que Jesus diz a seguir para a igreja, e Jesus está dando uma forcinha, uma ajudinha para nós ainda. Jesus está dando uma ajudinha para nós quando ele diz: não preocupe, porque essas coisas, quando chegar, ainda não é o fim. Esse fim, nós podemos pensar de várias formas. Pode não ser o fim da sua vida, se você tiver fé, aleluia, se você estiver atento. Pode não ser o fim da sua saúde, pode não ser o fim da sua família, porque famílias inteiras foram destruídas. Pode não ser o fim da sua alegria, pode não ser o fim da sua esperança. Jesus está dizendo, essas coisas vão acontecer, vai abalar o mundo, o sistema do mundo será abalado. Mas ele vai dizer, não preocupe, não é o fim. Se não é o fim, o que Jesus está dizendo? Continue com a mão no arado, meu irmão. Continue trabalhando do mesmo jeito antes. Meu irmão, você é crente aqui na igreja, e você é crente aí na sua casa.
Você é o mantenedor da obra de Deus. O que você vai fazer da agora para frente? Vai mudar os seus costumes, seu jeito? Ou você vai ser o mesmo crente? Cadê, irmãos? Não retenha a sua fidelidade, não retenha a tua oferta, não retenha o seu dízimo que mantém a casa de Deus. Esse é o momento dos crentes manifestar fidelidade a Deus, muito mais ainda. Eu não estou lá no culto, mas sou crente. Eu não estou lá na minha igreja, lá no meu templo, mas eu sou responsável por ele. Eu não estou mais ouvindo o meu pastor, ele não está vindo muitas vezes aqui em casa, mas ele continua sendo o meu pastor, orando por mim, vigiando por mim, intercedendo por mim. A igreja, irmãos, a igreja não morreu. A igreja não morreu. O susto não matou a igreja, não. Aliás, o susto deixou o mundo mesmo perplexo. Mas a igreja do Senhor está tão viva quanto antes. Viu? Então, levante a cabeça, meu irmão, você que está na sua casa. Levante a cabeça, não fique em desespero, não deixe o desespero tomar conta da tua alma. Se você tem como escolher o que você vai ouvir, então escolha hinos de louvores para você ouvir, escolha a mensagem de Deus para o seu coração, não mensagem de falsos profetas, porque nós estamos cheios de falsos profetas. Você quer ver um dos sinais que não poderia assustar a igreja? É os falsos profetas, que Jesus falou deles aqui nesse contexto. A mentira, que já estávamos saturados de tanta mentira no nosso meio, saturados de tantos falsos profetas, invertendo a palavra de Deus. Hoje, pastores que pregaram o reino na terra estão envergonhados. Profetas, pastores, apóstolos, bispos pelo Brasil e o mundo, que levantaram a sua voz para multidões, usando a palavra de Deus, dizendo: fique tranquilo, fique em paz, trabalhe para você ser mais rico amanhã, para você ter mais dinheiro amanhã. Hoje estão envergonhados, porque hoje a mensagem que Deus traz para o mundo, até porque tem duas mensagens de Deus aqui. Tem uma mensagem de Deus para a igreja, que é essa mensagem que eu estou trazendo para vocês, e a mensagem que Deus tem para o mundo nesse quadro de pandemia mundial é: vocês nunca estiveram seguros em lugar nenhum. Não existe segurança no mundo, não existe nenhuma potência bélica que pode proteger ninguém. Cadê as potências bélicas de guerra? Cadê as grandes potências mundiais? Um vírus imperceptível colocou de joelho as maiores potências bélicas do mundo. Cadê os bilionários com sua fartura de dinheiro? Estão escondidos dentro dos seus palácios, talvez com muito mais medo do que os mendigos que andam pelas ruas. Então, a mensagem de Deus para o mundo é: bom, agora vocês perceberam que não existe segurança em lugar nenhum. E a mensagem para a igreja é: meus filhos, não se deixe tomar pelo susto, pelo medo, levante a cabeça, porque eu estou contigo. Eu escolhi alguns versículos da palavra de Deus para deixar para a tua meditação aqui hoje. Mateus ainda, capítulo 6, versículo 31, veja o que diz: não andeis, palavras do Senhor Jesus, não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, o que nós beberemos, ou com que nos vestiremos? Há um certo medo no ar. Salário, do que eu vou viver amanhã se não há salário? Emprego, empresas fechando, demitindo funcionários, todo mundo preocupado. Um colapso está vindo, um colapso financeiro sem precedente na história dos homens. Essa preocupação é dos que não têm esperança, mas a Bíblia diz: nós não somos como os demais que não têm esperança. Aleluia! É isso que Jesus está dizendo. Não andeis inquietos, não andeis preocupados. O que a gente vai comer amanhã, o que a gente vai beber amanhã, o que nós vamos vestir.
Porque Jesus vai falar dentro do contexto do capítulo 6 do Evangelho de São Mateus. Ele está dizendo: fique à vontade, fique em paz, você está na mão de Deus, do Criador de todas as coisas. Os pássaros vivem e eles não plantam, não tem nenhum que morre de fome, porque é o Senhor quem cuida deles. O Salmo 84, que eu acho lindo, aquele salmo, sou apaixonado no Salmo 84. O salmista entra dentro do templo do Senhor e diz: que inveja que eu tenho dessas andorinhas, que inveja que eu tenho desses pardais. Lá fora tem perigo, mas dentro da casa de Deus tem fartura, tem abrigo seguro na hora da prova, na hora da tentação. Meus irmãos, um outro versículo que eu achei muito importante para esse momento é o Salmo 56, versículo 3, que vai dizer: no dia em que eu tiver medo, no dia em que eu temer, ou seja, no dia que o pavor vir sobre mim, no dia que o medo vir sobre mim, diz o salmista, eu confiarei em Ti, Senhor, confiarei em Ti. Aleluia. Confia no Senhor. Termina essa palavra. Quero já chamar a irmã Fernanda para aqui na frente. Ela está aí, né? Vai louvar o Senhor com o último louvor. E logo em seguida, nosso pastor presidente vai assumir aqui, tá bom? Deus abençoe. Mas veja, enquanto ela se aproxima, eu ainda vou continuar falando aos irmãos aqui. Isaías 33, versículo 6. E porque Ele é Senhor, aleluia, haverá estabilidade nos seus tempos, haverá confiança no seu tempo, e porque Ele ainda é Senhor e sempre será Deus, Ele sempre será Senhor, então confia, fica firme com o Senhor. Meus irmãos, não desvaneça. O susto foi grande, mas não te paralisou. O susto foi grande, mas não te parou. O susto foi grande, mas não te matou. Aleluia. Você está aí dentro da tua casa? Então leia a palavra de Deus, ore ao Senhor, seja crente do mesmo jeito. Porque veja, duas coisas têm que acontecer. Se essa pandemia não passar, o mundo perde a esperança e a igreja vai para o céu morar com Jesus. Se a pandemia passar, tudo volta ao normal. Pastor Osmar abre a igreja sede para nós fazer um grande culto de avivamento na presença de Deus. E a minha pergunta é: quantos vai vir? Você vai vir, irmãos? Vai estar firme aqui? Então, é isso que a gente espera de você, da sua reação, viu? A ação foi isso que aconteceu. O susto tomou conta do mundo, todo mundo inseguro, todo mundo com medo. Mas os crentes em Cristo Jesus são corajosos, vitoriosos no Senhor. A nossa esperança, aliás, ela não é visível porque ela é futura, não é verdade? Agora nós somos provados mesmo. Por quê? Porque a nossa esperança é lá no futuro. O Senhor virá. O Fernando já está chegando aqui, vai louvar o nome do Senhor Jesus. E eu me despeço aqui dos irmãos. Depois do louvor da irmã Fernanda, o pastor Osmar assume a direção. Eu quero agradecer aos irmãos. Olha aqui quantos irmãos. Manel, Manúcia, parabéns, abençoada, essa veio do céu, amém, minha irmã, veio mesmo. O Jean Carmo, Deus abençoe Jean, Edilberto, Ana Carolina, que benção. Jean Carmo, benção pura, glória a Deus, meu amado. Ana Maria, está lá as irmãs, Nel, Manúcia, Deus abençoe os irmãos, todos os nossos irmãos. Fernanda, para ti, vamos louvar o Senhor, glória a Deus. A Alma está lá, vai lá soltar o playback, meu querido, glória a Deus. Meus irmãos, mantenham em oração, vigilante, é tempo de nós vigiar e orar, viu? Não vacile, guarda o teu coração, não põe teu coração coisa que vai te trazer mais medo, mais pavor, não, coisa que vai trazer alegria e trazer esperança. Glória a Deus, amém. Tua alma angustiar, Deus está vendo tudo e vai responder.
Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Não importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Você não entendi agora, mas amanhã vai entender que é melhor do jeito dele. Então deixa Deus fazer. E Ele está no controle, não há o que entender. Pare de chorar, Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora Ele, cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, cuida da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Deus vai respondendo. Deus está fazendo. E olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora Ele, cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, cuida da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Você não entendi agora, mas amanhã vai entender que é melhor do jeito dele. Então deixa Deus fazer. E Ele está no controle, não há o que temer. E pare de chorar, Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora Ele, cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, cuida da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Deus vai respondendo. Deus está fazendo. Olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora Ele, cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, cuida da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Deus cuidando está. Glória a Deus. Quero cumprimentar todos os nossos amados irmãos, internautas, que participaram do culto. Nós chegamos ao final do nosso culto. A nossa gratidão a Deus pela vida do pastor João Batista, da cantora Fernanda, do irmão Edilberto, que tocou aí seu instrumento, e os irmãos que trabalharam aqui organizando aqui os equipamentos para que a transmissão desse culto chegasse até cada irmão que está conectado, fazendo alguns reparos e tentando melhorar a transmissão. Deus abençoe a cada um. Os avisos da obra do Senhor. O próximo culto será sábado,
às 19h30. Permitindo o Senhor nosso Deus, o culto estará na responsabilidade da juventude desta igreja, da UMADAC, União da Mocidade das Assembleias de Deus de Araquari-Campo, na responsabilidade do líder, nosso amado irmão, evangelista Roberto Silva. Domingo, pela manhã, 9 horas da manhã, a escola bíblica dominical será transmitida por alguém que vai estar, um obreiro, os pastores vão estar aqui anunciando, coordenando o início da escola, e um dos mestres, ainda não passaram para mim, a superintendência não passou, qual será que vai estar licionando a lição de domingo próximo. No sábado, quem estiver dirigindo o culto vai estar anunciando. E à noite, domingo, permitindo o Senhor, às 19h30, o culto vai estar na responsabilidade do pastor Marco de Oliveira, que é o secretário de missões da CMA, Secretaria de Missões e Evangelismo desta igreja, e também o dirigente da congregação que está ali no bosque. Nossa gratidão a todos os demais irmãos que participaram, a nossa congregação, a Ebenezer, que está ali no bairro Maria Eugênia. Deus abençoe os nossos irmãos. E na próxima quinta-feira, permitindo o Senhor, o culto vai estar na responsabilidade do nosso amado pastor Alexandre Lucas, da congregação Missão Urgente, que está localizado no bairro Independência. Que Deus os abençoe a todos no nome de Jesus. A nossa gratidão a Deus pela vida do nosso irmão Tiago Vilela. Seu papai nos deu notícia boa, que hoje ele saiu da UTI, aplaudido pela equipe médica e de enfermagem do hospital lá em São Paulo. Nós glorificamos a Deus pela vida do irmão Tiago e vamos continuar orando para que breve ele esteja entre nós. Então, onde você estiver, nós vamos orar. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, rendemos ações de graças ao Teu nome por mais um culto online que foi transmitido, Senhor, para glorificar o Teu nome, Senhor, a Tua palavra ministrada, os louvores, com o único objetivo de exaltar o nome do Senhor, de alcançar os corações que às vezes desesperados, que cada um pela fé e a confiança no Senhor venha afirmar o seu compromisso ainda mais com o Senhor e com a sua palavra. Querido Deus, nós oramos pelos enfermos. O Senhor esteja curando os enfermos, libertando os oprimidos, dando alegria para os tristes, renovando as forças de cada um, pois a nossa única esperança é o Senhor, pois o Senhor é o nosso bom pastor, nada nos faltará. Assim nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Estendam as mãos para a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós hoje e sempre. Amém. Tenham todos uma excelente noite na graça do Senhor Jesus. Amém.